ofertas para a obra do Senhor. Mas, de antemão, quero ler com os irmãos o tema. Abra as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo de número 19, versículo de número... Vamos ler a partir do versículo de número 25. Jó, capítulo 19, a partir do versículo de número 25. Amém? Jó 19, a partir do versículo de número 25. E vamos ler até o versículo de número 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consola dentro de mim. Meus irmãos, como alguns dias atrás falamos aqui, quantas das vezes o inimigo apresentou-se diante de Deus para falar com Deus? Primeira vez ele se apresentou diante de Deus, e depois ele vai lá, tira os bens de Jó. Segunda vez ele apresenta-se diante de Deus, e depois ele tira a saúde de Jó, e colocando enfermidades em Jó, e depois ele não aparece mais. Sabe por que ele não apareceu mais? Porque senão ele passaria vergonha. A nossa fidelidade diante de Deus, o nosso louvor diante de Deus, é capaz de abrir prisões, como em Paulo e Silas, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Neste momento, se coloque em pé. Vou convidar aqui o irmão Romildo, já que vai louvar Deus, para fazer uma oração, irmão Romildo, para já as ofertas, também dando uma abertura aos irmãos que vão ministrar, que vão cantar, os irmãos apresentando os nossos pedidos diante de Deus, orando uns pelos outros, porque tenha certeza, eu sei que Ele vive. Certa ocasião, uma irmã estava grávida, e ela estava para ter um filho, preste atenção, ela estava para ter um filho, e ela estava muito triste, pois a situação deste país não era fácil, as dificuldades em sua casa eram cruéis. Ela estava pensando consigo, como é que eu vou ter um filho em uma situação tão precária como esta? Foi quando ela pegou a caneta e ela compôs um hino, e este hino diz assim: eu sei que Ele vive, e porque Ele vive posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém? E a garantia de nossa vitória é a ressurreição de Cristo e o seu sangue sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Vamos orar para nós recolher nossos dízimos e oferta para o trabalho do Senhor. Senhor Jesus querido, neste momento, ó Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos, todos aqueles, ó Pai, que vão contribuir, ó Pai, para a sua obra. Pai celestial, abençoa o celeiro de cada um, meu Deus. Oh Deus da glória, nós te pedimos, Senhor, receba, meu Deus querido, nosso louvor, ó Pai. Meu Deus, te glorificamos, te exaltamos, meu Deus, porque tu vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmão, vou louvar a Deus com o número 116 da harpa cristã. Glória a Deus. Eu vou ficar mais aqui à frente, porque aqui está bem melhor, viu? Glória a Deus, aleluia. 116 da harpa cristã. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você
Escrituras, entendendo que hoje é o primeiro dia, os irmãos estão ligando as turbinas. Eu creio que vamos ainda voar muito durante essas semanas na presença de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos abrir em 2 livros. Primeiro abra no livro de Salmo 46 e depois abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Mas abram no... Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Salmo 46, a partir do versículo de número 1. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim o texto sagrado: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora dou um pulo lá para o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Vamos ler alguns versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Bom, Fran, tenta me dar um pouquinho que eu quero ver um texto. Capítulo de número 16, quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler o primeiro versículo 9, perdão. E Paulo de noite teve uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 13: no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Versículo de número 22: a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe a veste, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Versículo 25: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Versículo 25 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Amém. Podemos assentar e estar em pé. Queridos e amados irmãos, estamos diante de dois textos sagrados que nos chamam a atenção. Atos dos Apóstolos,
capítulo de número 16, diz ou conta-nos um pedacinho da história do apóstolo Paulo, homem de Deus, homem íntegro perante o Senhor. E nos capítulos anteriores ao capítulo 16, Paulo estava já fazendo a sua viagem missionária. Paulo já havia viajado uma vez ou feito a primeira viagem missionária. Paulo já estava fazendo a sua segunda viagem missionária. Quando que no versículo de número 9, Paulo, em uma visão, é convocado por Deus para atravessar a Macedônia e ministrar do outro lado. Então Paulo, recebendo a visão sublime da parte de Deus, e Paulo entendendo a chamada, Paulo entendendo o chamado divino, Paulo, agora com Silas, resolvem atravessar a Macedônia e dar um passo além no ministério que Deus os havia confiado. E diz o texto sagrado que Paulo vai fazer a obra missionária, mas muitas das vezes, quando nós encontramos em alguma fase de nossa vida, quando nós a encontramos em algum período de nossa vida, principalmente períodos de transição, nós nunca sabemos o que vai acontecer logo ali na frente. Paulo não imaginava que quando ele atravessasse a Macedônia, ou quando ele chegava em solo europeu e fosse fazer as suas futuras viagens missionárias, que Paulo iria encontrar tanta dificuldade para servir ao Senhor. Então Paulo parece que estava passando acerca de um teste divino, acerca daquilo que ele iria enfrentar. Há situações em nossas vidas que nós passamos, mas é um período de teste em nossa vida para aquilo que vamos enfrentar um pouco mais na frente. Entenda que há 3 tipos de pessoas. Primeira pessoa é a pessoa que vai passar pela dificuldade. Segundo tipo de pessoa é a pessoa que está passando pela prova. Terceiro tipo de pessoa é a pessoa que já passou pela prova. Exemplo, o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava quase para ser preso e julgado perante Pôncio Pilatos ou Herodes, diz o texto sagrado do livro de Lucas, que o Senhor Jesus Cristo na ceia, ele para a ceia, logo após a ceia, e ele começa a cantar a Deus e a louvar a Deus. Antes da grande luta de Jesus, do grande sacrifício de Cristo, ele tem a capacidade de parar e de louvar a Deus. Um exemplo completamente oposto aconteceu com Israel no deserto. Israel, antes do Mar Vermelho, Israel murmurou diante de Deus. Israel, no meio do Mar Vermelho, estava assustado por tudo aquilo que estava acontecendo. Em Israel, depois do Mar Vermelho, Israel louvou e engrandeceu o nome do Senhor. É bonito você ver alguém cantar depois do Mar Vermelho. É bonito você ver Miriam cantar a Deus e dizer: só o Senhor é Deus depois do Mar Vermelho. Mas eu quero ver você cantar antes do Mar Vermelho. Eu quero ver você cantar como Jó: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. Quando a situação está completamente oposta àquilo que nós desejaríamos. Mas o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a cantar antes da dificuldade. Não podemos aprender como Israel no deserto. Imagine aqui entre nós, não seria bonito, não daria uma mensagem espetacular se Miriam, quando visse o Mar Vermelho fechado, se Miriam, quando olhasse para trás e visse Faraó, se Miriam, quando olhasse para os lados e não visse escape, ela poderia pegar o pandeirinho dela e dizer: olha, não tem escape, então vamos louvar a Deus. Mas entenda que
que na vida do ser humano nem sempre assim acontece. É difícil você cantar a Deus antes da dificuldade, mas o apóstolo Paulo vai passar por algumas provas na vida. Vamos ver as qualificações, vamos ver o homem que está preparado para passar pela prova. Versículo de número 9, diz o texto sagrado que Paulo teve uma revelação, que Paulo teve uma visão para atravessar a Macedônia. Primeiro, o homem que vai passar pela dificuldade, ele tem que estar direcionado pelo Espírito de Deus. Ele não pode viver perambulando por esta vida achando que manda em si mesmo. Apóstolo Paulo vai ser preso, mas entenda, ele vai passar por tudo isto porque ele anda guiado pelo Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Segundo, apóstolo Paulo, versículo 10, apóstolo Paulo, ele sente o chamado para aquela obra. Então, você vai passar, você vai conquistar. Sim, minha irmã, eu também creio que vamos orar e Deus vai abrir o céu, mas anda guiado por Deus, porque guiado por Ele é garantia de nossa vitória. Guiado por Ele é garantia do socorro de Deus. Guiado por Ele é garantia que a prisão vai se abrir. Guiado por Ele é garantia que o cárcere vai tremer e vamos sair. Quer receber vitória? Deixa eu ver quem quer. Então ande guiado por Deus, porque você vai conseguir. Paulo então atravessa a Macedônia, a partir do versículo 12, e Paulo atravessando a Macedônia, diz o texto sagrado, que Paulo pisa o pé naquele solo. Paulo chega naquela cidade de Filipos, uma mini Roma, cidade de Filipos, uma mini cidade de Roma. Não tinha a expansão que tinha Roma, mas era uma grande cidade. E quando Paulo chega na nova tarefa, no novo trabalho da vida, diz o texto que Paulo olha para a cidade, diz o texto que Paulo sai pelas portas da cidade e vai procurar um lugar para orar. O homem que vai passar pela prova e vai vencer esta prova é um homem que procura e tem um lugar para orar. Apóstolo Paulo não estava na casa dele, então apóstolo Paulo não tinha capacidade de agora pegar o seu quarto, fechar a porta e apagar a luz para orar. Mas apóstolo Paulo sabia que ele precisava de um tempo a sós com Deus. Apóstolo Paulo sabia que ele precisava de um período a sós com Deus. E lá vai um conselho: quem vai passar pela prova louvando não é quem fica na internet o dia todo. Quem vai passar pela prova louvando é aquele que para um tempo para falar com Deus. Quem vai passar pela prova é quem para, é sacrifício, é fazer a vontade de Deus, é fazer os desejos de Deus. E diz o texto sagrado que Paulo agora, ele parando para pregar para algumas irmãs, uma irmã se converte e ali começa o crescimento da obra. Versículo de número 16, apóstolo Paulo, ele vê um espírito demoníaco de uma jovem que falava acerca de Deus de uma maneira até verdadeira, porém de uma maneira diabólica. Sabe quando Deus me deu esta mensagem? Deus me deu esta mensagem no último dia de campanha lá em Bridgeporto. E quando eu estava no outro dia dentro do avião, pegando o avião para ir para o Brasil, eu abri a minha Bíblia dentro do avião e Deus me revelou esta mensagem. Sabe quem vai passar pela prova e vai conquistar e vai vencer? É aquele que não dá ouvido a falsos profetas, é aquele que não está interessado em zombaria de falsos profetas. Diz o texto que bajulavam Paulo, diz o texto que bajulavam o profeta. Esta palavra de Deus, este homem é de Deus, mas Paulo não dá ouvido para isso, porque quem quer bênção de Deus e quem quer vitória da parte de Deus, ele não escuta A e B, ele escuta a voz profética
profética do homem de Deus e da trombeta de Deus que ecoa em nossos ouvidos. Então lá vai, ele diz o texto sagrado que o apóstolo Paulo, ele começa a pregar, e o apóstolo Paulo começa a incomodar a multidão. Diz o texto sagrado que ele começa a causar certo desconforto entre o povo, entre os magistrados, entre os povos que havia em Filipos. E diz o texto que Paulo não estava nem aí para o desconforto, e a multidão se levantava contra Paulo, e Paulo continuava servindo a Deus. Então está aí o último conselho que quero falar nesta noite. O último conselho é este: nem que todos se levanta contra a nossa vida, vamos manter o foco no reino. Nem que todos se levante contra nós, vamos manter o foco no reino. Nem que a sua família critique você por vir à igreja, mantenha o foco no reino. Mesmo que a tua família te critica por estar indo no culto à sexta, aos domingos e à segunda-feira, mantenha o foco no reino, porque tem uma coisa: no dia que você passar pela prova, a tua família não arranca você. No dia que você passar pela dificuldade, o teu marido não arranca você. No dia que você entrar num cárcere fechado, a tua mãe não pode te ajudar. Mas tem uma coisa: tem um Deus do céu que olha na terra e vê o verdadeiro adorador, e vê o homem cantando e gemendo e salmodiando. Então você quer ser vitorioso, mantenha o foco no reino, mantenha o foco no reino. Quem pode adorar a Deus nesta noite? Quem pode adorar a Deus nesta noite? Oh, aleluia! E diz o texto sagrado que prendem Paulo, diz o texto, amarram as suas pernas em um tronco. E versículo de número 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Segura aí, Paulo e Silas cantavam. Esta palavra, cantavam hinos a Deus, esta palavra quer dizer, e Paulo e Silas celebravam a Deus, celebravam a Deus. Mas eu lendo o texto, e o pastor Nivaldo pregando no último dia da campanha deste ano ainda, eu também não entendi como que pode um homem celebrar a Deus dentro da prova, um homem celebrar a Deus dentro da prisão. Há algumas características de um homem dentro da prisão. Primeira, ele se torna saudosista. O que é isto? Quando estamos na dificuldade, ficamos pensando nos dias bons que se foram. Ah, você se lembra quando a minha vida era desse jeito? Eu lembro, irmão. Ah, Paulo, você se lembra, Paulo, quando nós viajávamos na cidade tal e Deus fazia. Ah, eu me lembro. Não, meu irmão, este não foi os sintomas de Paulo. Isto é os sintomas de pessoas que só pensam naquilo que Deus fez. Paulo não para pensar no passado. Irmão, lembra quando a igreja estava lotada? Irmão, é vitória, mas já passou. É daqui para frente. Versículo 24 não volta atrás, é do 25 em diante. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Eu sinto Deus nesta noite, eu sinto Deus nesta noite. Sabe quem foi saudosista? Saudosista foi os discípulos do caminho de Emaús, dizendo, lembra dele, ele era poderoso e saudosista, só vivia naquilo que Cristo estava fazendo. Mas não, Paulo e Silas fez diferente. E Paulo, quem sabe olha para Silas, e quem sabe Silas olha para Paulo, e quem sabe poderia ficar dizendo os dias bons que se foram. Mas eu penso a mim, e eu pensando comigo, eles olharam um para o outro e disseram, vamos, sabe fazer o quê? Não vamos falar daquilo que Deus fez, vamos cantar a Deus. O momento é propício não para dizer o que se foi, o momento é exato para dizer o que ele faz. O momento, minha irmã, não é para dizer o que se foi, o momento é para dizer o que se faz. E depois vamos falar o que ele vai, ainda vai fazer. Que pode agora.
assim nas mãos. Vamos orar, Paulo, vamos orar então. Ó irmãos, eu não sei a situação que eles se encontravam, eu só sei que eles estavam, entenda isso, eles estavam presos sobre um tronco. Segundo, eles foram chicoteados, marcas estavam no seu corpo, mas resolveram louvar o nome do Senhor. Eu não sei que hino que eles cantaram, eu não sei que hinos que eles louvaram, eu não sei se eles estavam baseados nas palavras de Pedro, do capítulo 2 e 3 do livro de Atos, quando ele falou salmos de Davi. Eu não sei aonde eles louvou, mas olhando à luz da Bíblia, eu entendo de um homem que ele vai passar por prova, e de um homem que está passando pela prova, e de um homem que já passou pela prova. Eu imagino que eles começaram a louvar a Deus, e eu me levei lá no livro de Salmo. Olha lá, por gentileza, Salmo 46, versículo de número 1. Eu não sei o que eles cantaram, quem sabe talvez não foi este salmo, quem sabe foi outro salmo, quem sabe talvez não foi nenhum desses salmos, mas levando no livro de Salmo 46, eu entendo as palavras e o decorrer deste salmo, talvez as mesmas coisas que aconteciam com Paulo e Silas naquele dia. Salmo 46, versículo de número 1, diz assim: Deus é, guarda aí estas palavras, Deus é, guarda aí essas duas palavras, Deus é. E o salmista vai dizendo: Deus é o nosso refúgio, primeiro, fortaleza, segundo, socorro bem presente na hora da angústia. Entenda que o nome Deus aqui, ele significa Elohim, ele significa Elohim. O que é isto? Elohim é um nome singular e plural ao mesmo tempo. Deixa eu lhe falar uma coisa, se eu falar que isto aqui é um telefone, porque aqui não está dois. Se eu colocar vários telefones aqui, nós vamos dizer, irmãos, pega lá os telefones. Mas entenda, Cristo, Deus, o Espírito Santo, ele é 3 em 1 ao mesmo tempo, ele é singular e plural ao mesmo tempo. Como que se explica? Então chamamos ele de Deus? Não, chamamos ele de Deus, porque primeiro ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. E o salmista vai dizendo: Deus é o que? O nosso refúgio. Refúgio quando o homem estava escravizado nas garras de Satanás, e quando Satanás jogava a espora do homem e detonava o homem, Deus olhou para a terra e Deus disse assim: você é refúgio deste povo, você é refúgio desta criatura. E quando Cristo palmilha sobre a terra, Cristo estava dizendo: eu vou ser fortaleza deste povo. E quando você pensa que está fraco, lá vem o Espírito Santo lhe dizendo: socorro bem presente na
viva. Oh, aleluia. Então alguns poderiam dizer: o mundo está sendo transportado de um lado para o outro. Pode deixar ficar essa loucura. Aonde você vai ficar? Eu vou ficar perto do rio. Oh, irmão Paulo, olha, está tremendo tudo lá fora. Deixa tremer. Eu estou perto do rio divino. Oh, Silas, está tremendo, está chacoalhando tudo lá fora. Deixa chacoalhar tudo. Eu vou ficar perto do rio. Eu vou ficar perto. Ei, Jó estava na prova. Jó estava na dificuldade. Mas ele dizia: eu vou ficar perto do rio também. Eu vou ficar perto de Deus. Fica perto de Deus que dá certo. Quem pode adorar a Deus? 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 Oh, aleluia, 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 aleluia. Quem é? Deus é. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus é um rio cujas correntes. Agora, versículo de número 15. Deus está no meio dela. Versículo 1. Deus é o nosso refúgio. Versículo 5. Deus está no meio dela e não será abalada. Entenda, Deus não precisava estar dentro daquela cadeia juntamente com Paulo. Deus não precisava, mas porque Paulo estava lá, então Deus também estava. Mas entenda uma coisa: havia uma diferença entre Deus na prisão
justiça de Deus. Mas eles estavam dentro da prisão. Mas não importa a beleza do templo, porque tudo isso vai ficar. O que vai? Olha para você mesmo, isso aí que vai. Não importa a beleza ou dos templos catedráticos que houve. O que importa é onde tem duas pessoas gemendo em busca da presença do Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia! Não importa se o chão é de carpete ou de mármore ou dentro de uma caverna, o lugar é que a liberdade para morrer. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. O Santo Eterno. Paulo, Deus ó Silas, olha, Deus está aqui no meio, tá bom? O que Deus tem? Versículo de número, meu Deus, aqui é muito lindo. Paulo, Deus é verdade, irmão Silas. Ó Paulo, ó Silas, Deus está aqui dentro. E daí, versículo 9, ele faz. O que adianta Deus ser? O que adianta Deus estar no meio se Deus não faz nada? A Igreja Católica tem esse Deus. Ele está lá. Ele está lá. Não vou dizer que ele não está, ele está lá. Está numa parede, mas ele não faz. A diferença do nosso Deus é que ele faz cessar a guerra. Paulo, vamos continuar cantando. Enquanto nós cantamos, Deus vai fazer alguma coisa. O que? Primeiro, a terra vai se comover. A terra vai se comover. E os presos, que cântico é esse? Que louvor é esse? Que é isso? A terra já começou. Deus, eu não sei o que Deus fez ali. Eu só sei que a terra, tremeu. Por quê? Porque chegou no trono do Altíssimo incenso suave, e Deus cheirava, e Deus recebia, e Deus disse: eu vou abençoar aquele crente. Oh, aleluia! Eu vou, entenda, o louvor atrai a liberdade divina. E o louvor, ele move os céus. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Entrou pela porta da frente? Não, entrou, então vai sair pela porta da frente. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ai, maravilhoso. Maravilhoso. Deus poderoso. Sabe por quê? Porque um crente na prova, ele é distribuidor de alegria. Porque quando aquele rapaz lá, o soldado, foi salvo, ele chegou na sua alegria, ele chegou em casa, a primeira coisa que perceberam foram alegria. Porque uma pessoa que passa pela dificuldade, ele tem que ser distribuidor de alegria. Pensa num negócio difícil e estreito. É fácil pregar sobre isso, é difícil passar sobre isso. Mas é Deus dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu faço, eu sou e eu posso. É maravilhoso. Eu não sei qual o último hino que eles cantou, mas o que nós temos que cantar hoje é o último versículo. Silas, Paulo, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se coloque em pé neste momento. Se coloque em pé neste momento. Aleluia. Quero
me der a gentileza, essa irmã não puder cantar aquele hino mais uma vez, pode mandar ela cantar aquele hino. Venha cá, canta aquele hino. E neste momento eu vou pedir para você vir aqui na frente neste momento. Pega para mim aqui lá. Eu quero pedir para você que vir aqui na frente neste momento. Você que está passando por dificuldade, está passando pela luta, mas entenda, no altar de Deus e preparando um tempo para estar na presença do Senhor, a terra vai se comover e Deus vai nos ouvir. Você que vai fazer este pedido, este trabalho, de estar aqui a sexta-feira buscando a presença de Deus, vem aqui na frente nesta noite, que nós vamos orar por tua vida. Venha depressa, porque Deus é, Deus está e Deus faz. Deus é, Deus está e Deus também faz. Alá o microfone, pode ser, alá o microfone. Deus é, Deus pode e Deus faz. Deus é, Deus pode e Deus faz. Entenda, aquele lugar de liberdade, aquele lugar de adoração, aquele lugar aonde entramos na presença de Deus, aquele lugar aonde tem intimidade com o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio. Isto é algo íntimo. Eu não posso ser o teu refúgio, eu não posso ser a tua fortaleza, eu não posso ser o teu socorro. Mas se você nesta noite chegar mais próximo de
Aleluia. 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 Deus está aqui. Amém. Glória a Deus. É porque Paulo e Silas não tinham hino da harpa, irmãos. Se Paulo e Silas tivessem o hino da harpa, ele ia cantar o 17. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doce pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, de cima buscando do véu amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. E depois do terremoto que abalou o castro, a Bíblia não diz, mas eu creio que eles cantaram o número 1. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem partir para a igreja. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuva constante, chuvas do Consolador. E a chuva não vai cessar aqui, não. Amém? Glória a Deus. Domingo vai ter mais chuva aqui. Glória a Jesus. Quantos creem que vai chover aqui no domingo? Amém? Aleluia. Vai derramar uma cachoeira do céu como foi derramado hoje. Aleluia. O Senhor vai continuar nos abençoando, porque Ele é o abençoador. Aleluia. Amém? Então vamos agradecer a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Irmãos, e domingos os irmãos estarão aqui. E sexta-feira que vem, segunda-feira os irmãos estão aqui. Sexta-feira que vem estaremos aqui de novo. Amém? Louvando, irmãos. Vamos fazer o possível para estar aqui às 7 horas, para ter um grande período de oração. Amém, irmãos? Então os irmãos puderam chegar às 7 horas para nós estarmos orando na presença do Senhor. Irmãos, a pedido das irmãs lá de Pretiporto, os irmãos sabem que no mês que vem, no mês de outubro, vai ter o Congresso das Irmãs. As irmãs sabem, né? E elas querem a participação.